Atraso no diagnóstico, atraso no tratamento, consultas atrasadas, na minha área de casos de intervenção, cateterismos eletivos adiados, intervenções estruturais cardíacas como TAVIs durante algum tempo interrompidas, durante vários meses, no nosso caso. Enfim, no momento atual, após alguma recuperação, é possível, durante o verão, conseguimos recuperar alguns números, estamos a tentar resistir o mais possível para não reduzir uma vez mais. Mas de facto a avaliação, o balanço não pode ser positivo. Nós temos que aprender um bocadinho com aquilo que fizemos de bem e aquilo que fizemos de menos bem na primeira vaga. O que fizemos de bem, nós conseguimos de uma forma muito rápida nos organizarmos como serviço, como setor neste caso, não posso falar com o serviço todo, enfim, que também teve as suas dificuldades, mas a área da cardio de intervenção, portanto a unidade de intervenção cardiovascular de Chuc, como sabem, tem neste momento 3 polos. Tem o polo HG, o Hospital Geral é um hospital com uma importância grande nesta pandemia, porque se concentraram lá a assistência maior aos doentes com Covid-19. Temos o polo HUC, com uma dinâmica muito virada para o serviço de urgência, que enfim, é um serviço de urgência com um movimento incrível. Temos um dos maiores números, se não o maior, número de síndromes coronários agudos do país. Por isso estamos a falar num número de doentes sempre constante, independentemente da pandemia, e que temos que dar assistência imediata. Portanto, esses doentes, Covid ou não tendo Covid, têm que ser tratados de forma muito rápida, nomeadamente os síndromes coronários com supradossamento ST. Por outro lado, temos também um polo novo, em parceria com a cirurgia cardíaca, que é no próprio serviço de cirurgia cardíaca, uma sala híbrida, onde acabei hoje de fazer, por exemplo, mais 3 doentes TAVI, portanto, implantações percutâneas de válvula aórtica, e obviamente que isso também implica uma dinâmica, um número de pessoas envolvidas, enfim, uma organização diferente. Isto significa que há aqui muita coisa, são 52 profissionais de saúde neste momento envolvidos, entre médicos, enfim, especialistas em cardios de intervenção, enfermeiros, técnicos de cardiopneumologia, técnicos de radiologia, secretariado, enfim, técnicos operacionais, há uma série de assistentes operacionais, há uma série de pessoas, e todas tiveram que, houve aqui uma adaptação que não foi fácil a novas regras. Queremos tentar o mais possível manter a assistência aos nossos doentes do foro cardiovascular, porque, como sabe, a taxa de mortalidade de um doente médio com síndrome coronária aguda ou com uma insuficiência cardíaca é muito superior a um doente que sofra de uma infecção Covid-19. Por isso, estes doentes têm que ser assistidos e nós temos que conseguir esse equilíbrio, não colocando em risco os doentes, não colocando em risco os profissionais de saúde, mas mantendo a assistência aos doentes não Covid. Nós somos demasiado poucos, é verdade, porque em 3 polos a distribuição e a assistência que nós tentamos dar em 2 polos é das 8 da manhã às 8 da noite, não é fácil conseguirmos isso com o número de pessoas que temos. Temos pessoal a menos, mas não tem a ver com este contexto do Covid. Eu diria quase que é uma realidade muito portuguesa, estamos sempre no limite, digamos, das capacidades. Nós fazemos no nosso centro praticamente todas as técnicas percutâneas que existem disponíveis. Em termos de intervenção estrutural, também houve atrasos, como é óbvio, e ressalto principalmente em relação à TAVI, porque são doentes muito graves e que aguardam, enfim, com urgência uma implantação de uma válvula percutânea. São doentes muito frágeis, muitas vezes, com alguma idade, e alguns deles podem ser vítimas, digamos, de fatais, lá está, os danos colaterais, não relacionados diretamente com o Covid, mas sim com a falta de tratamento fora do contexto de Covid. De uma forma muito rápida, eu diria que, em termos de intervenção estrutural, nós tentamos aumentar o número de doentes que fazemos por semana para tentar compensar um pouco, mas lá está a parte logística, às vezes não é possível também fazer muito mais,
mas estamos a tentar aumentar. Eu diria que neste momento estamos a tentar manter, e se mantivéssemos, para mim já era muito bom. A parte estrutural, nomeadamente das estávias, habitualmente um dia como hoje fazíamos 2 estávios, hoje fizemos 3, por exemplo. Um deles era um doente que estava internado na unidade de cuidados intensivos e precisava de uma TAVI urgente, e nós colocamos. Portanto, o doente não teve alta enquanto lhe fosse colocada a TAVI, e correram bem, felizmente, os 3 casos, mas temos uma lista de espera de alguns meses, infelizmente. Deixe-me dizer que isto não é caso só de Coimbra, é caso de Coimbra, Porto, Lisboa, é um caso a nível geral. Nós precisamos de aumentar mais os números em termos de intervenção estrutural. Estamos aquém da Europa nesse aspecto, e precisamos dar um salto quantitativo, porque o qualitativo já o fizemos, mas o quantitativo precisamos também de o fazer. Há alguns doentes, de 2 doentes agora há bem pouco tempo, um que era proposto para TAVI, um doente com uma estenose aórtica severa, que eu não tenho os números que esta intervenção ia ser modificadora do seu prognóstico, recusou-se. É muito raro, mas recusou-se já depois de ter aceito, né, que as consultas que nós fazemos previamente, a consulta da ARTIM, com a cirurgia cardíaca, com o seu próprio caso de assistente, e depois no final disse que tinha muito medo de ir para o hospital e que preferia continuar em casa. Pronto, isto obviamente depois de avisado e de explicado ao próprio doente e aos familiares, enfim, temos que aceitar esta decisão, apesar de não concordarmos. Eu julgo que neste momento os hospitais portugueses ainda são um sítio seguro, até porque estes doentes são sempre testados previamente. Portanto, temos zonas do hospital onde são perfeitamente Covid-free. Nós tivemos não muitos casos de doentes com Covid que necessitaram de cuidados de cardiologia. Por acaso estávamos à espera na primeira vaga de mais casos e não aconteceu isso, não muitos casos, é verdade. Eu lembro-me de meia dúzia de casos só, e centenas de outros doentes não Covid que precisamos de tratar e que tratamos felizmente eficazmente. Em relação a profissionais, também o serviço, eu posso falar não só do setor, mas do próprio serviço, teve muito poucos casos. Olha, uma das coisas boas que eu quero manter até no futuro tem a ver com as reuniões. Este formato de reuniões que estamos a ter agora são muito importantes, é uma mais-valia, uma coisa que nós redescobrimos. Nós já as fazíamos antes, obviamente, mas não fazíamos tantas vezes assim. E neste momento tenho reuniões semanais com todos os grupos profissionais da UNIC. Tenho mais quórum nas reuniões. Deixe-me dizer que no pico da primeira vaga cheguei a ter reuniões diárias com médicos todos os dias, inclusive sábados e domingos, porque também não havia, como sabe, estávamos todos confinados, não havia dias da semana. Nós ainda por cima estamos a trabalhar numa vertente de prevenção, ou seja, fazíamos só síndromes coronários agudos numa primeira fase, e por isso mesmo tínhamos reuniões diárias. E porquê? Porque precisávamos de nos atualizar o mais possível, conforme as coisas iam acontecendo, precisávamos de responder aos acontecimentos, não é? Portanto, nós conseguimos, desde planos de contingência que fizemos e elaboramos vários, que apresentamos à direção clínica e à direção de serviço, até discussões de casos clínicos, fazíamos isto numa vertente diária. Depois fomos aliviando. Ainda agora mantenho uma reunião só médica todas as segundas-feiras, e a reunião geral com todos os profissionais na quinta-feira. Portanto, conseguimos ter 2 reuniões exatamente através disto, destas novas plataformas.